estava ali João Batista e foram perguntar para ele: quem és tu? Né? Você já sabe desse texto. Então ele confessou o negócio e disse que não era Cristo. Então no versículo 23, né? Vamos ficar no 23. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então nós estamos aqui no culto de avivamento do Espírito Santo. Então que toda a nossa concentração, nosso propósito seja um só. Nosso propósito hoje é a busca do Espírito Santo. Quem que deseja mais do Espírito Santo aí? Quem que deseja? Pois o nosso propósito principal deste culto hoje é a busca do Espírito Santo. E aqui nós temos como exemplo João Batista, pastor Renato João Batista, avivalista. Jesus um disse, ele é mais do que um profeta, mais do que um profeta. Não existia um profeta antes nem depois de João Batista. Ele é um grande avivalista. Por quê? Porque ele veio preparar o caminho do Senhor. O avivalista é aquele que prepara o caminho do Senhor. O avivalista, ele vive um avivamento mesmo antes do avivamento ter chegado. Para o mundo, o avivamento ainda não chegou. Mas para quem é avivalista, ele já vive um avivamento. Cristo, neste tempo, ainda não tinha chegado. Mas para João Batista, Cristo já estava lá. Ele dizia: eu batizo com água, mas no meio de vós. Onde é que Cristo estava? Ninguém conhecia Cristo ainda. Mas ele dizia: eu batizo com água, mas aqui no meio de vós, ou seja, no nosso meio, tem um que eu não sou digno nem de desatar a sua sandália. Ele batizará com fogo. Então, quando ninguém via a Cristo ainda, João Batista já estava vendo. E não estava vendo, mas já estava dizendo: ele está aqui. E as pessoas perguntavam aonde, quem é esse Cristo? Cadê o Messias? Será que ele está ficando louco? E João Batista: eu batizo com água, mas aí tem um que batiza com fogo. Por quê? Porque ele era um avivalista. Ele estava preparando o caminho do Senhor. E o Jesus Cristo, ele é o próprio avivamento em pessoa e em espírito. Ele é o próprio avivamento. Por quê? Porque todo avivamento foi pagado com o preço da cruz. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi para salvar as nossas vidas. E também por um avivamento, porque através de avivamentos Deus salva pessoas em massa. Então o que é que acontecia? Quando chegaram para ele para perguntar, os sacerdotes, você vê aqui, né? Versículo 19. E este é o testemunho de João. Quando os judeus, quem mandou perguntar? Os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas. Olha aí. Quem é que foi perguntar? Sacerdotes e levitas foram perguntar a João Batista quem ele era, o que é que ele veio fazer. Ou seja, os religiosos da época, né? Os sacerdotes e levitas, que era quem deveriam saber, aqueles que deveriam ter a revelação de quem era João Batista. Se eles não fossem religiosos, eles já saberiam quem era João Batista, porque a partir do momento que a gente se disponibiliza e passa a buscar o Senhor com fervor, com constância, de forma fervorosa, então não precisa nem a gente perguntar quem é tu. Deus já está dizendo. Não precisa perguntar qual é o teu problema. Não precisa perguntar, Deus já está revelando. Agora que entenderam. Tem que falar a palavra revelando, a palavra-chave. Então já está revelando. Então, se eles estivessem alinhados com Deus, olha a palavra, se eles estivessem alinhados com Deus, então eles saberiam quem era João Batista. Então, chega lá, imagina a cena, chegando os sacerdotes e os levitas, ou seja, o quadro eclesiástico todinho da igreja chegando para João Batista, para perguntar: quem és tu? Será que esse povo estava no azeite? Será que estava buscando o Espírito Santo? Será que ele estava em comunhão com Deus? Deus nem falava com eles.
E infelizmente é o que acontece muito aí afora hoje, ó. É os sacerdotes, os levíticos, os quadros eclesiásticos. Quando se fala em avivamento, que avivamento? Jesus vai voltar agora, não tem avivamento não. Eles estão igual que os sacerdotes que foram perguntar a João Batista quem é João Batista. Por quê? Porque eles não têm a informação. Isaías, cheio do poder de Deus, ele perguntou: eis que o Senhor faz uma coisa nova. Aí ele olhou para aquela igreja e perguntou: porventura não percebeis? Então, quando todos estavam pensando que era destruição de Jerusalém, Isaías estava dizendo: Deus faz uma coisa. E para saber a coisa nova que Deus está fazendo, tem que estar ligado com Deus, tem que estar alinhado, tem que estar na mente de Cristo. Paulo disse: nós temos a mente de Cristo, só que nós não temos a mente de Cristo de qualquer maneira. Ele diz que nós temos a mente de Cristo, só que ficou entre aspas. E aqui eu abro a aspa para dizer que nós temos a mente de Cristo quando nós estamos em oração, quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos com os nossos joelhos juntinhos assim, na sua presença, dobradinho, quando nós estamos se humilhando, nos humilhando, não perante pessoas, mas se humilhando para Deus, perante o Senhor, dizendo para Deus: Deus, eu preciso de Ti. Todo dia clamando: Espírito Santo, eu preciso de mais de Ti. Todo dia dizendo: Espírito Santo, ainda sou pobre do Teu Espírito, me dá mais. Me dá mais, ainda sou vazio do Teu Espírito, me dá mais. Porque os sacerdotes e levitas da época, eles não se sentiam vazios, eles se sentiam a todo vapor. Eles se sentiam, eu acho que eles pensavam que era uma caranguejeira cheia de perna. Eles se achavam tal, queriam até matar João Batista. Diga logo quem tu é, para que a gente dê a resposta para aqueles que nos enviaram. E os sacerdotes e levitas estavam tão desconectados de Deus, que eles disseram: vamos, me diz logo quem tu é, para a gente dar resposta para quem nos enviou, para as autoridades. Para as autoridades, eles iam dar resposta. E cadê o Deus de Israel? Não tem Deus não para perguntar a Deus quem é esse homem que está no meio das matas, comendo gafanhoto e mel silvestre? Não tem Deus não em Israel para perguntar? Foi quando Naamã chegou no palácio e disse: ó, tem uma menina lá que disse que aqui tem um profeta que pode me curar da minha enfermidade, da minha lepra. E o rei rasgou as vestes: sou eu Deus agora para curar, para dar vida, para matar? Então Eliseu disse: manda ele para cá, e ele saberá que há Deus, que há profeta em Israel. Por quê? Porque Eliseu estava lá, ele estava no esconderijo. Enquanto o rei estava lá rasgando as vestes, Eliseu estava lá, ó, no pezinho da cama dele, ó. Estava lá no quarto alto, ó. Era uma mesa, uma cadeira e uma cama. E Deus. Então João Batista respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não estava dizendo que era a voz que clama no deserto. Ele estava dizendo que era a voz do que clama. Não era ele que clamava, ele era a voz do que clama. A voz do que clama, ou seja, já existia alguém clamando. Não era ele que estava dando início àquele ministério. O ministério já existia.
Eu sou a voz do que clama, ou seja, ele é apenas o embaixador, o representante de alguém que está clamando no deserto. O Espírito Santo, ele continua clamando no deserto. Elias, porque a Bíblia também diz que a virtude de Elias estava sobre João Batista. O que era a virtude de Elias? Era a unção de Elias. O ministério de Elias estava sendo dando continuidade através do ministério de João Batista. Então Elias, ele já clamava no deserto. Mas o clamor não era do próprio Elias, porque Elias também ele clamava. Ele era a voz do que clamava no deserto. Então se foi Elias e veio Eliseu. Então Eliseu continuou sendo a voz do que clama no deserto. Vieram outros profetas. E quando veio João Batista disse... Perguntaram para João Batista: é tu Elias? Ele: não, eu não sou Elias, eu sou a voz do que clama no deserto. Porque Elias já clamava. Elias já clamava. Ele já era essa voz. Então a virtude que estava de João Batista, a unção, o poder era de Elias, mas a voz que ele representava era do alto. E João Batista, ele vivia nos desertos, comendo gafanhoto e mel silvestre. O que é que João Batista fazia? Ele estava o tempo todo na dispensação do Senhor como canal, porque ele tinha uma responsabilidade. Ele sabia que aquela incumbência estava sobre o ministério dele. Ele precisava todos os dias representar a voz do que clama no deserto. Então ele tinha a certeza, ele tinha o conhecimento, ele sabia que ele tinha a responsabilidade de estar nos desertos orando. Porque as pessoas, quando no passado, se retiravam para os desertos. Jesus mesmo, todas as vezes que Jesus ia orar, a Bíblia diz assim: e se retirou para os desertos para ali orar a só. Então João Batista, ele ficava nos desertos orando a só. E ele se alimentava, até para se alimentar ele buscava a Deus. Porque através do gafanhoto. Por que o gafanhoto? Porque o gafanhoto foi a revelação que a pastora teve uma vez aqui. Porque o gafanhoto, me empresta aí a tua revelação. Ela está ali, não está nem aqui, ela está. Porque o gafanhoto, ele se alimenta de quê, gafanhoto? Olha, você já viu o gafanhoto comendo coisa cheia de toxina? Você já viu o gafanhoto comendo de resto de produtos industriais? Você já viu lixos industriais cheios de gafanhoto? Você já viu a rampa do Janguruçu cheio de gafanhoto? Não, porque o gafanhoto só se alimenta de folhas. Então João Batista se alimentava do gafanhoto, porque a alimentação saudável, ela favorece a conexão espiritual. Pá! Eita, pastor, agora essa eu não sabia. A alimentação saudável não é só para você ficar mais magrinho, mais esbelte. A alimentação saudável favorece a conexão espiritual. E ele se alimentava, além de gafanhoto, ele se alimentava o quê? De mel silvestre. O que é o mel silvestre? Se você puxar aí da internet o que é o mel silvestre, você vai ver que o mel silvestre ele é feito com base no néctar mais profundo de muitas flores. Porque tem mel que ele é feito baseado no néctar de uma só flor. Mas o mel silvestre é aquele que nas regiões silvestres ele é retirado de várias flores. Ou seja, o mel silvestre ele é muito mais precioso, ele é muito mais puro, porque ele tira só o que tem de melhor de cada flor.
O mel que não é silvestre, o mel comum, ele puxa tudo que tem na flor. Puxa o mel, puxa a formiga, puxa tudo, puxa a sujeira, puxa a poeira, puxa tudo. Mas o mel silvestre, ele tira só o que há de mais puro, só o néctar mais profundo de cada flor. E era disso que João Batista se alimentava. Ele tinha que comer algo doce para a sua glicemia não baixar, senão ele ia morrer. Mas ele aproveitava a oportunidade, porque ele poderia encher, digamos que tivesse açúcar na época, o açúcar industrializado, ele poderia encher uma colher de açúcar e botar na boca, para não perder tempo e continuar orando. Mas ele escolheu tomar mel, e não é qualquer mel, o mel silvestre. Porque à medida que ele se alimentava, ele aproveitava para melhorar a sua conexão espiritual. Porque o mel silvestre também é um produto que favorece a conexão espiritual. Por quê? Porque ele tem a propriedade de nos dar bem-estar e as propriedades de trazer benefícios para a mente. Então tudo aquilo que melhora a nossa mente é o nosso radar espiritual. Nós temos conexão espiritual através da mente. Tem gente que pensa que a conexão espiritual é dentro de um fantasma que há dentro de você. Você imagina um fantasma, você imagina você transparente, né? Quase transparente. Pronto, aqui é meu espírito. Não, o espírito está conectado com a mente. A mente é o ponto em comum entre o mundo físico e o espiritual. A mente é aquilo que ela pega todas as senhas do mundo físico e decriptografa para o mundo espiritual. E pega tudo que vem criptografado do mundo espiritual e decriptografica para o mundo físico. Porque se a informação vier do mundo espiritual puro, sem passar por um processo de decifragem, vai ser igual um texto que chega em chinês para você. Vai ser igual, você já vê como é um texto em japonês, né? Uma frase em japonês. Você não vai entender nada, você não entende nada. Não entende nada. O que vem do mundo espiritual não tem como a gente fisicamente decriptografar sem que tenha um mecanismo próprio para isso. E esse mecanismo é a mente. João Batista, ele entendia isso, não pela ciência, mas pela revelação de Deus. Porque ele nasceu com um propósito. Então dentro do seu espírito ele sabia. Ele sabia que o mel silvestre, que o gafanhoto, ia deixar a mente dele mais saudável e mais purificada. Porque quanto mais saudável e purificada a nossa mente, com mais precisão ela vai traduzir os movimentos do mundo espiritual, os sussurros do mundo espiritual. Está pensando que o mundo espiritual, quando fala, vem como um terremoto? O mundo espiritual, quando fala, é sussurros. É milésimo de segundo. Aí o que acontece? O ser humano está se alimentando de toda baboseira. É carne de lata, é linguiça, é salsicha, refrigerantes, produtos com toxinas. Aí o que vai acontecer? A sua mente fica calcificada. Calcificada. Aí quando a informação vem do mundo espiritual, bate e volta. Calcificada, é como um cálcio, é como uma pedra de gesso. A informação bate. Aí dentro do nosso cérebro tem o mecanismo tradutor. Só que o mecanismo tradutor ele está todo engodado. É pedaço de linguiça, com salsicha, com carne de lata, com pastel, com excesso de óleo, toxinas, produtos industrializados. Aí a mente fica pedrada.
A parte do cérebro responsável por isso, pela conexão espiritual, ela pedra. Aí é por isso que é mais difícil hoje, você vai entender agora, é mais difícil encontrar pessoas proféticas hoje nessa geração do que nas gerações passadas. Porque as gerações passadas eles não comiam mel silvestre e gafanhoto não, mas era comidas, alimentação com menos toxinas, com menos produtos tóxicos, com menos gordura, com menos... Aí eles tinham facilidade, eles tinham um sonho de revelação mais do que a gente. Eles tinham a intuição mais do que a gente. Os nossos pais, nossos avós têm a intuição mais facilmente do que têm essa acessibilidade mais do que a gente. Porque eles não estão tão poluídos. Sem dizer a parte da santificação. Porque João Batista, ele cuidava da alimentação para melhorar a conexão espiritual com Deus. Mas ele vivia separado. Ele não estava no deserto somente para comer gafanhoto e mel silvestre, não. Ele estava no deserto separado do mal e da malícia do mundo. Separado do pecado. Em obediência a Deus. Então esses são os fatores que contribuíam que João Batista, que já era profeta, ele fosse cada vez mais profeta. Pastor, então quer dizer que o segredo de João Batista era não comer carne de lata e nem salsicha? Não. Ainda que João Batista comesse carne de lata, salsicha, mortandela, produtos tóxicos, ele continuava sendo profeta. Porque foi Deus que ele escolheu. Mas ele sabia que se ele se cuidasse, ele realinharia mais ainda a sua antena. Porque se Deus não tiver o chamado, não adianta. Você pode comer mel silvestre, você não precisa nem comer, você pode comer folha todo dia. Ainda que você fique lá onde os gafanhotos chegam para comer, e antes do gafanhoto comer a folha, você coma na frente dele. Se Deus não tiver o chamado, não vai. Porque o cuidado vai o quê? Vai refinar a informação, a revelação. Mas Deus tem que dar revelação. Se não dá, não adianta. Você vai ficar com a antena mais refinada possível, mais pura possível, mais saudável possível, mas não capta nada porque Deus não está enviando nada. Não tem sinal. Mas aonde está chegando o sinal? Aonde está chegando o sinal? Tem gente que não está entendendo nada, por quê? Porque está primeiramente fora da comunhão de oração. E o que nós precisamos nesses últimos dias, o que Deus requer nesses últimos dias de todos nós, porque nós estamos vivendo um tempo onde o caminho do Senhor está sendo endireitado. Nós estamos vivendo dias de o início de um grande avivamento, do último e mais poderoso avivamento da terra. Então, de uma forma ou de outra, o caminho do Senhor está sendo preparado, mas Deus precisa dos João Batista desse tempo. Dos João Batista que estejam rendidos em oração. João Batista que não faz caso de gastar ali meio-dia, um dia inteiro para ficar com o Senhor. Precisa de João Batista que diga não ao pecado, que diga não à ganância, à malícia, à mentira, à inveja. Para que venham ser canais para endireitar o caminho do Senhor deste tempo. E ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Ora, ele está dizendo que é a voz do que clama. Então tinha uma voz que estava clamando. Então João Batista, o trabalho de João Batista era perceber essa voz e reproduzir na terra.
Era o ministério de João Batista. Era ouvir essa voz, porque a voz clama. Nós estamos aqui, a voz está clamando. Você, quando saiu da casa, a voz já estava clamando. No decorrer dessa semana, a voz estava clamando. Quando você está dormindo, a voz está clamando. Esse espaço do culto de domingo para hoje, a voz continuou clamando. A voz continuou intercedendo. A voz continuou falando com Deus. A voz continua clamando nesse deserto da tua vida. A voz continua clamando no deserto dessa cidade, no deserto da tua família. Essa voz continuamente continua clamando. É por isso que às vezes você tem sonhos de revelação. É por isso que tem gente que tem visões. Porque embora você esteja despercebido, mas a voz continua clamando. E existe momentos de maior sensibilidade espiritual que é possível detectar o sussurro dessa voz. E a mesma voz que clamava nos dias de Elias, nos dias de Eliseu, a mesma voz que clamou nos dias de João Batista, é a voz que está clamando aqui neste momento. É a voz espiritual que está clamando agora aqui nessa hora. É a voz que está clamando nessa quarta-feira. É a voz que está clamando aqui nessa primeira ou é a segunda semana do mês de outubro. É a voz que está clamando daqui até o final deste ano. É a voz que estará clamando até o dia 25 de dezembro. Mas a voz não vai parar de clamar, porque até o dia 31 de dezembro esta voz continuará clamando. Eu quero te dizer, aproveita a onda, porque tem uma voz clamando, tem uma voz clamando no deserto. Aproveita essa onda, João Batista, aproveita essa onda, Joana Batista, porque tem uma voz. E o teu trabalho, a tua incumbência, a tua responsabilidade é se consagrar mais, é vigiar mais, é orar mais, para que você também venha perceber o que é que a voz estava dizendo, porque tu serás reprodutor dessa voz. Tu vai reproduzir essa voz para esse homem, para essa família. Tu vai reproduzir essa voz para essa mulher. Mas para isso, ei, purifica. Mas para isso, ei, é de mel silvestre, de gafanhoto. Mas para isso, eita, purifica da maldade deste mundo. Eita, gafanhoto e mel silvestre representa purificação. Te purifica. Porque quando nós não estamos purificados para ouvir a voz, para ser a voz daquele que clama no deserto, você deve clamar no deserto. Pastor, quando é que eu vou clamar no deserto? Quando você dobra o seu joelho em espírito. Quando você está em espírito, a voz, você começa a ser a voz daquele que clama no deserto. Quando você está na meditação, quando você está lendo a palavra em espírito, então a voz que vem, que sai da sua boca e vem no seu coração, é a voz do que clama no deserto. Mas quando a gente não está se purificando com o mel gafanhoto, com o mel silvestre gafanhoto, quando não há uma purificação genuína, o que acontece? Em vez da gente ouvir a voz do que clama no deserto como um canal de áudio, como uma frequência de FM limpa e cristalina, a gente vai ouvir barulhos. Em vez de você ouvir a voz limpa e cristalina do Espírito Santo, você vai ouvir chiados, você vai ouvir gritos, você vai ouvir interferências espirituais. Aí o que acontece? Aí começa a ouvir a voz do diabo. Aí o que acontece? Eu escuto a voz do diabo e pensa que é coisa da sua cabeça. Escuta a voz do diabo e pensa que é Deus. Escuta a voz dos homens e pensa que é de Deus. Você, em vez de ouvir a voz pura daquele que clama, você vai começar a ouvir outras vozes. Vozes de pessoas que não querem o teu bem. Vozes de pessoas que não estão alinhadas ao propósito de Deus na tua vida. Aí você não está refinado, você não está purificado. Aí então as outras vozes começam a interferir.
E é por isso que João Batista se purificava e se separava todo dia, para que as outras vozes não influenciassem o coração dele. Por causa da consagração, João Batista, ele sabia muito bem o que ele era e o que é que ele veio fazer. Quando perguntaram: João Batista, tu és o Cristo? Ele disse: não, eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: é tu Elias? Ele: não sou Elias. E disse: és tu o profeta? Ele: não. E quem és tu? Eu sou a voz do que clama do deserto. Ou seja, João Batista não se embaraçava com qualquer voz, e nem com qualquer pergunta, e nem com qualquer questionamento, e nem com qualquer seta maligna. Ele sabia de onde veio e para onde ele vinha. Ele sabia quem era e o que ele deveria fazer. Porque se João Batista não tivesse em comunhão com Deus, na hora que alguém chegasse: ei, João Batista, tu é Elias? Ou tu é algum outro profeta? Se ele não tivesse alinhado com Deus, ele poderia: vixe, agora você me fez essa pergunta, agora colocou uma dúvida dentro de mim. Deus está falando. Eu pensava que eu era a voz do que clama do deserto. Mas na hora que tu perguntou se eu sou Elias ou se eu sou algum outro profeta, agora surgiu uma dúvida. Agora eu não sei mais quem eu sou, estou com crise de identidade. Eu vou chorar, vou passar um dia sem ir para a igreja. Vou me afastar porque eu não sei quem eu sou em Deus. É ou não é? 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 Por esse motivo que João Batista tinha que estar nos desertos, separado da comunhão com vozes estranhas. Ó. Porque quando ele estava no deserto, ele só ouvia uma voz. Então, quanto mais você escuta uma voz, mais você reconhece aquela voz. Quanto mais tempo você passa ouvindo aquela voz, maior é a sua intimidade com aquela voz. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Então é necessário que nós fiquemos nos desertos, separados em oração. Sente, pastor, mas eu não escuto a voz. Você sente a voz aqui, ó. Pastor, mas eu não escuto as palavras, mas os sussurros no seu coração. E quanto mais tempo você ficar em comunhão com esta voz, menos abalado por outras vozes tu será. Mais a voz do que clama tu conhecerá. E quando nós conhecemos a voz do nosso pastor, nós não deixamos ser embaraçado por vozes estranhas. Você vai escutar uma voz perguntando quem tu é, quem tu pensa que tu é. Aí na mesma hora você vai conhecer que essa voz não é de Deus. Essa voz não é daquele que clama no deserto, não. Eu conheço bem a voz de Deus. Por quê? Porque você passa tempo na presença dele, nos desertos. Agora a pessoa, quando não se separa, quando a pessoa não vai para os desertos ouvir a voz do Senhor, então ela não reconhece a voz. Aí vai chegar, como chegou para João Batista, chegou outras vozes, chegou a voz daqueles que eram fariseus, a voz de quem não tinha comunhão com Deus. Pessoas que não tinham comunhão com Deus, pessoas que não se separavam nos desertos espirituais, pessoas que não representavam a voz de Deus, poderiam ter embaraçado João Batista.
Mas como que João Batista, tão habilitado com a voz do Senhor, ele se purificava, ele se separava, como que ele não ia perceber que aquela voz de quem perguntou, quem é tu mesmo? Como que ele não ia perceber que aquela voz não era de Deus? Sabe por quê? Porque tem gente que não tem comunhão com Deus, ele não tem nem a comunhão que tu tem, e que quer te dar conselho. Está separado de Deus, quer dizer para tu o que é certo e o que é errado para a tua vida. Acho que João Batista pensou, quem é esses fariseus para querer perguntar quem eu sou, querendo me embaraçar, se eu sou Elias, se eu sou outro profeta, eu sei quem eu sou. Porque Deus já tinha dito para ele quem ele era. João Batista ainda no ventre, Deus já tinha dito quem ele era. Deus já disse quem tu é. Está se embaraçando com vozes estranhas por quê? Deus já disse quem tu é. Pois tu segura o que Deus te deu e não deixa a peteca cair, porque Deus disse quem tu é.